Olá amigos, este é o Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso, o seu encontro semanal com os grandes nomes do empreendedorismo nacional. Aqui você confere toda semana ótimos bate-papos com pessoas que fizeram o sucesso acontecer em suas vidas e que trazem ótimas lições para você também se desenvolver. Nosso convidado de hoje é o Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, que tem uma história muito bonita e vai falar sobre superação. Fique conosco e acompanhe. Se você também tem a intenção, a vontade de empreender ou até já está empreendendo, então este é o programa certo para você. Aqui você vai encontrar ensinamentos e dicas preciosas para que você progrida em sua carreira de empreendedor. Acesse o meu canal no YouTube e confira todas as edições do Vencer S.A. na íntegra. Garanto que será uma grande aprendizagem. Aproveite e se inscreva no canal para receber sempre as atualizações de conteúdo. O Vencer S.A. é um oferecimento das faculdades e universidades Uninasal, Uninabuco, Unama e Univeritas. O programa é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas pelas minhas redes sociais, pelos canais do portal de notícias Leia Já e pela TV Caras da revista Caras. Pessoal, hoje vamos falar de um tema do qual pessoalmente eu gosto bastante: superação. Creio que todos nós já tivemos ao menos uma situação na vida em que tivemos que nos superar. Superar um obstáculo, uma situação adversa, um medo. Você se lembra de qual foi a sua maior superação? Tem pessoas ainda que vivem se superando constantemente. Pense em pessoas que vieram de uma condição muito baixa e venceram na vida. Pense em pessoas que perderam algum membro e precisaram se adaptar. Algumas são até esportistas de sucesso, os paratletas. Superação requer muita coragem, fibra, determinação e trabalho árduo. Digo isso por experiência própria. Às vezes sua única opção é superar um grande obstáculo que lhe é imposto pela vida. Do contrário, você não consegue progredir, se desenvolver e alcançar a felicidade. Mas uma coisa eu garanto a vocês: a satisfação de conseguir superar uma adversidade é imensa. Não porque você passa a se achar capaz de tudo ou o maioral, mas porque você consegue provar a você mesmo que é capaz de vencer obstáculos. Superação é, inclusive, mote da minha autobiografia, Transformando Sonhos em Realidade. Agora imagine uma pessoa que quando criança foi catadora de lixo e ensacadora de carvão. Ela teria tudo para crescer pelas ruas, mas sua determinação e sua capacidade de superação levaram o nosso entrevistado de hoje por outro caminho, o caminho do sucesso. Ele soube tirar proveito mesmo da realidade vulnerável em que vivia e transformou-se em empreendedor ainda criança. Hoje é dono de uma empresa que é referência em seu setor e fatura 50 milhões por ano. Uma bela de uma superação, não é mesmo? O Vencer S.A. de hoje recebe o empresário Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel. Amigo Geraldo Rufino, um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Programa Vencer S.A., trajetória de empreendedores de sucesso, para falar um pouco sobre a sua trajetória, que é uma trajetória brilhante de superação, né? Tá bem. Muito bem. Queria começar perguntando para um amigo como a superação esteve presente na sua vida, né? Como é que você conseguiu superar tantas adversidades e construir uma empresa hoje de renome e fazer tanta gente feliz aí que eu vejo você fazendo. Olha, eu sempre fui um cara que eu aprendi muito cedo me fortalecer nos meus valores. Desde pequenininho, aprendi com a minha mãe muita a referência de família, em seguida dos valores. Os meus valores são muito fortes. Então, eu sempre tive muita gratidão. E a superação, você já começa na gratidão. Eu acho que a coisa da superação é muito relativo. Porque se você tem gratidão pelo que você tem, começando pelo dia, o resto fica muito fácil você superar. Porque assim, o que você precisa para superar qualquer coisa? O dia. Então, para mim, a coisa de mais valor na minha vida, na minha trajetória toda, foi a referência do tempo. Mas o tempo com relação ao tempo que você tem por aqui. Qual é o seu tempo? O dia. Então, essa coisa da superação ficou muito pequena para mim, à medida que eu ganho o primeiro dia, a primeira hora, o primeiro segundo do dia. Muito bem. Eu gosto muito de falar sobre sonhos, né? Transformações em realidades. A minha vida foi de muita batalha, de muita superação para transformações em realidade, e eu acho
que a sua também, né? Nessa sua trajetória e nessa sua luta, você alguma vez já pensou em desistir dos seus projetos, do seu sonho? Não tem a menor chance. Eu sou um cara muito feliz. A possibilidade de eu desistir é zero, só se o meu tempo acabar. Ah, que bom. Tem um ditado que diz, se tiver que desistir, desista de ser fraco, né? Exatamente, todos nós podemos. Se tiver que desistir, desista de desistir. Muito bem, conta um pouco aí como surgiu a ideia de criar a JR Diesel, como é que foi essa trajetória aí? Olha, eu diria que a minha empresa é um acidente de percurso. Vai acontecendo. Eu acho que as coisas vão acontecer na medida que você acredita. Eu acho que Deus não sacaneia ninguém. Cada vez que tem qualquer situação no caminho, se você considerar que aquilo pode ser um degrau ao invés de obstáculo, ao invés de uma pedra no caminho, eu sempre encarei dessa forma. Eu saio de manhã, eu tenho muita gratidão, muita fé, muita determinação. Então, quando eu vejo qualquer coisa no caminho, eu entendo que é um degrau e eu subo. Então, através de um negócio, saiu outro, que saiu outro, foram acontecendo. Não tem uma visão diferenciada. Olha, um cara visionário, um cara que enxerga lá na frente, um cara mais inteligente. Não, um cara mais comum como qualquer outro, só que acredita. E sai de manhã e vai de encontro àquele que... Mas qual foi o primeiro projeto? Porque eu digo que não basta sonhar, né? Você tem que transformar seu sonho num projeto de vida, traçar metas e com muito método, disciplina, muito trabalho e iluminação divina, você Sim. consegue realizar o sonho. Mas como é que surgiu esse sonho de... Era para ser criada essa empresa mesmo como ela é, ou era algo diferente? Não. Como é que foi o início? Consequência, tudo consequência. Eu sempre busquei resultado por consequência. Eu catava latinha, porque eu entendi que naquele momento, dentro da minha possibilidade, catar latinha era o melhor negócio. E hoje a gente tem uma empresa de reciclagem automotiva que eu entendo que é um bom negócio, porque começou porque bateram os caminhões e eu precisava vender as peças para pagar o carnê. Então, ou seja, o que eu tinha dentro da minha possibilidade? Eu ganhei dinheiro vendendo limão, catando latinha, empurrando o carrinho na feira. Ganhar dinheiro não é um problema, você precisa começar a fazer alguma coisa dentro da sua possibilidade. Porque você pode fazer um projeto, ter um sonho, ter um monte de coisa, aí você precisa do investidor, você precisa do apoiador, você precisa do sócio. Eu sempre entendi o seguinte, que eu precisava de mim. Eu existindo, eu precisava do dia. E começou o dia, eu precisava dar o primeiro passo. Aí o resto vem por consequência. Não sei se você sabe da minha história, eu também fui engraxado de rua. Fui vendedor de laranja. Aos 8 anos eu era engraxado. Como é que você faz um projeto disso? Pois é, isso. Eu costumo dizer que a educação e o empreendedorismo mudou a minha vida, a minha história, meu destino. E pode mudar a vida de muita gente. Exatamente, as pessoas precisam acreditar. E quando eu falo de empreendedorismo, eu falo de empreendedorismo de vida, de dentro para fora. Você acredita e começa a fazer. Não tem nada a ver com CNPJ, de vender tudo que tem, pôr a família em risco e montar uma empresa. Não, tem que ver com sentimento. É que nem ser feliz. Você decide que você vai ser feliz e sorrir. Você já começa por ali. Agora, empreender, você decide que você vai produzir alguma coisa para você e gerar oportunidade para o outro. Começou a empreender. Lavando roupa em casa, cuidando de uma família. Empreender é um sentimento de atitude, de você produzir para você e para mais alguém. O CNPJ vem por consequência. Muito bem. E hoje a empresa tem quantos funcionários? Nós temos 180 pessoas, direto e indireto dentro da empresa, PJ, essas coisas, né? Temos não estamos maior porque nós falhamos em tentar agregar no negócio outro tipo de atividade, tipo concessionária. Aí nós tivemos problemas, tivemos que recomeçar por conta de investimento errado, mas o nosso mercado é gigante e nós estamos recomeçando. Aliás, todos os dias eu recomeço tudo, tá? Eu zero a máquina e reinicio, como se fosse o smartphone. E eu não perco o que está armazenado. Mas eu reinicio de novo. Você sempre pode um pouquinho mais quando você aceita reiniciar. Eu reinicio todos os dias, desde pequenininho. E quais foram as principais dificuldades aí para... A única dificuldade que eu tive na minha vida foi quando eu aprendi com a minha mãe o valor do tempo. Mas ela morreu quando eu tinha menos de 8 anos. A única dificuldade que eu tive na minha vida foi entender o ponto onde como é que é morrer. Eu não entendia muito, porque eu não tinha nenhum tipo de instrução. Eu sentia que eu queria minha mãe de volta e não tinha como eu entender aquilo. Meu pai ficava tentando me dizer, quando eu vi ele chorando, eu falei, queria entender. Aquilo para mim foi muito assim, forte. Como assim a mãe não volta? Foi para o hospital, não volta? Eu vou lá, não adianta, sei lá, agora ela não está mais como? Morreu como? Eu entender que o tempo acaba, eu entendi depois, que nós temos um tempo. A vida e que o tempo finita, acaba. né? Até eu entender que o tempo da minha mãe acabou, foi a única dificuldade que eu tenho. Depois que eu entendi que o tempo dela acabou, eu entendi que o meu tempo ia valer mais. Então, quando começa o dia, eu já sei o valor do tempo, então acabou a dificuldade. Muito bem, eu tenho constatado
acompanhando você no Instagram e com essa pouca conversa aqui, que você é uma pessoa muito positiva, muito otimista. Inclusive, você escreveu um livro, né? O poder da positividade. Esse é o segundo. O primeiro chama O Catador de Sonhos. Porque eu catava latinha, eu queria mostrar para as pessoas, com o livro, não era nem intenção que ele fosse comercial, era só a intenção de mostrar para as pessoas que ganhar dinheiro não é um problema, parar de tirar isso da cabeça. Você começa a fazer alguma coisa dentro da sua possibilidade e vai. Eu queria mostrar para as pessoas que catar latinha ou ter uma empresa de reciclagem é uma consequência. Você precisa começar. E o livro fala muito sobre essa trajetória de empreendedorismo do que dentro da sua possibilidade. Aí venderam lá, acho que 30 ou 40 mil cópias já. Aí saiu o segundo livro, que chama O Poder da Positividade, que já é eu numa segunda fase, nesse país que todo mundo diz que é difícil. Isso não é difícil, eu nunca achei difícil. Poder da Positividade, muito interessante. Eu já escrevi 17 livros, né? 17? Um deles vou lhe dar 3 aí, depois que a gente terminar. Ai, que legal. Transformando Sonhos em Realidade, a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes. E está saindo agora um novo livro chamado Fábrica de Vencedores, Aprendendo a Ser um Gigante, e o outro intitulado O Sucesso é para Todos, especialmente para você. Show! Interessante. Essa é a minha linguagem. Muito bem. Pois bem, pessoal, como vocês veem, o Geraldo é um grande exemplo de superação. Tudo podia dar errado na vida dele. Ele podia ter continuado por anos no lixão, mas ele quis mais. Ele quis mudar a sua realidade, quebrar aquele status quo. É claro que não foi fácil, nunca é. Superar adversidades é um processo doloroso, mas ao mesmo tempo gratificante. É difícil ser tão determinado, mas é ainda mais difícil continuar vivendo a mesma realidade dura. Geraldo, me diga uma coisa, o que você considera o principal fator de sucesso dos seus empreendimentos e da sua vida, né? É a positividade? Eu diria que é simplicidade, muita gratidão, seguido de simplicidade, determinação e trabalhar acima de 12 horas por dia. Simples assim. Não tem segredo. E entender que você... Simplicidade, tem até um livro do amigo meu, Pense Simples, né? Pense Simples. Cândido não, de menino da Sambatec. Sambatec. Gustavo, Pense Simples. Um livro bem interessante. Inclusive é meu amigo, Gustavo. Gustavo Sambatec. Eu entrevistei ele aqui em Recife. Inclusive já foi ao programa apresentado. Pensar simples, determinação e... Olha, você pensa simples, né? Determinação e atitude. Porque assim, e aí as pessoas falam de fé. Eu entendo, quando você tem fé de verdade, você entende que tudo é uma oportunidade. O Deus que a gente acredita não está com tempo para vir pôr pedra no seu caminho. Quando você vê alguma coisa no seu caminho, é degrau. Você precisa acreditar. É nessa hora que a fé tem que valer. Você acredita e vai. Porque o Deus que está dentro do cidadão do outro lado, do seu semelhante, está dentro de você. Então, ou seja, nós somos iguais. Você se determina e lembra que você não faz nada sozinho. Entre esses itens que eu te falei, você tem o outro lado, você tem a pessoa. Você precisa aprender a conviver com as pessoas. Se você aprender a conviver com os diferentes, que é o seu semelhante, cara, não tem nada que você faça na vida que você vai ter tanta dificuldade, porque tudo que você fizer na vida para empreender, para produzir, para crescer, para nascer, para viver, para morrer, você precisa de um outro ser. Então aprenda a conviver com esse ser, que você vai ver que além de empreender e ter resultado, você consegue a cereja do bolo, que é ser feliz. Muito bom. Você acredita em sorte, não? Acredito, todos nós temos. Só se produzir ela. Tem que produzir. Você não sabe o quanto de preparo é necessário para ter sorte. O quanto precisa produzir. Nós nascemos com ela, só que ela você precisa desenvolver, né? Não é? Você se considera um homem já totalmente realizado? Nunca. Eu sou um sonhador. Então eu sonho, qual que é assim, a realização? Minha realização, eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas. Eu sempre entendo que você pode fazer alguma coisa para você e para mais alguém. Você põe a máscara em você, respira e põe no próximo. Quem é o próximo? Aqui você. Quem estiver mais próximo, você sempre pode fazer algo a mais para alguém. Por consequência, é natural que se for no empreendedorismo, você tenha resultado, mas por consequência. E eu sempre acho que se a sua missão, se aquilo que você tem como propósito, que você transforma em missão, que é cuidar de mais alguém, não pode ter um limite. Você tem um tempo. Enquanto eu tiver o meu tempo durar, eu vou fazer alguma coisa para mim e para mais alguém, nem que seja por inteligência. Porque quando está todo mundo bem, você consegue uma base melhor. E quais são os planos para o futuro?
Olha, no futuro, eu sempre cuido do futuro, eu vivo um dia de cada vez, né? Hoje, o que eu faço hoje? Eu já tenho a ideia de fazer alguma coisa a mais pelas pessoas. No empreendedorismo, eu tenho feito o possível, minha família toda é empreendedora, nós temos 150, são 150 empreendedores, o que significa que eu não sou a melhor bolacha do pacote. E agora a ideia é fazer um pouco mais para os brasileiros, para mudar um pouco o cenário daquilo que hoje, para mim, em vez de indignação, eu troquei por atitude. Resolvi trilhar na área política por conta do patriotismo, para ajudar o país, para ajudar as pessoas do meu país, para fazer com que as pessoas parem de sair do meu país, parem de sair da casa dela e vá morar na casa da madrasta. Muito bem. O empreendedor geralmente é inquieto, está sempre buscando novas ideias, novas oportunidades de negócio, maneiras de desenvolver-se ainda mais. Eu sou assim também, não paro e acho que o Geraldo sabe bem como é isso. Nesse caminho é claro que surgem novas barreiras, novas dificuldades, algumas até que nunca enfrentamos antes. A diferença é que não deixamos que elas nos parem. Lutamos e nos empenhamos para superá-las. O empreendedor é, no fundo, um grande superador de adversidades. Amigo Geraldo, o setor de desmanche legal de automóveis hoje é bem estruturado no Brasil? O que é que precisa melhorar? Como é que é esse setor aí? É um setor concorrido? Olha que interessante. Setor... Esse mercado sempre foi considerado um mercado negativo, negro, né? Por conta da informalidade do segmento. Nós, ao invés de nós entrarmos na informalidade, nós lutamos politicamente para poder buscar a formalidade e conseguimos. Hoje tem uma lei, tem uma regulamentação, nós fomos pioneiros nisso. E o Brasil precisa acordar para isso. O mercado que eu toco tem espaço demais. No Japão, nos Estados Unidos, isso é gigante. Nós não faturamos nem 1% do que fatura uma empresa número 1 nos Estados Unidos. E nós somos número 1 no segmento aqui. Então, número 1 aqui e nem 1%, e nem 1% do que fatura o número 1 lá. Lá eles costumam amassar os automóveis. Peça usada. Essa coisa que você vê amassando o automóvel é o resto que sobrou. Mas a maioria das peças, hoje é um mercado gigante, é necessário, o mundo precisa reciclar. Automóvel, principalmente ônibus e caminhão, no nosso caso é ônibus e caminhão, e a reciclagem é necessária até por uma questão de qualidade de vida. Então, o Brasil precisa descobrir e dar valor para a reciclagem. Deus da latinha até um ônibus, um caminhão, assim, cara, nós precisamos dar o destino correto para isso. Então, hoje existe a lei, existe a formalidade, existe mercado não só para mim, mas para um bando de gente que eu procuro até orientar o cara para vir para a formalidade, para o mercado ficar forte, em vez de ficar preocupado que venha mais alguém para concorrer. Tem mercado para todo mundo e vai passar o meu tempo, vai passar o tempo dos meus filhos e nós não vamos conseguir ainda suprir a necessidade de 206 milhões de consumidores. Nossa, além desse setor, você investe em outro setor, não? Não, eu procuro não desfocar. A gente tem meus filhos têm atividades parecidas, mas eu não tenho muita diversidade, não. Fazemos coisas parecidas, mas ligadas no mesmo setor. A única vez que eu tentei fazer isso foi comprar uma rede de concessionária e eu tinha um amigo que falava para mim assim: ô, negão, o que falta na sua vida? Eu falei, não sei, eu vou comprar um helicóptero, vou comprar uma concessionária. Aí um belo dia eu fui lá de volta e falei assim: negão, você está quebrado? Eu falei, tô. Mas você estava tão incomodado a última vez que você estava aqui, o que faltava para você? Eu falei, faltava eu quebrar. Porque aí você cai a ficha e você vê que é possível você não ser vaidoso. Isso é bom para o empreendedor, tá? Se ele controlar a vaidade dele, que transforma-se depois em arrogância, se ele conseguir controlar isso e dar espaço maior para a humildade, para o pé no chão, ele vai, com certeza, a possibilidade dele ter que passar por essas fases que eles chamam de crise é menor. Conforme a gente tem constatado, você gosta de cuidar de pessoas. O empreendedor não é só criar negócio, é criar negócios que gere valor positivo para a sociedade, para a humanidade. Porque são as pessoas que fazem. Você tem projeto de responsabilidade social lá na sua empresa? Tem. Nós sempre cuidamos de mais pessoas. Eu faço parte de uma ONG, que é a AGF, que cuida de pessoas. Eu sou conselheiro de uma ONG. Sempre que é possível, nós cuidamos de crianças. Eu sou do Amigos do Bem. Que legal, muito bom. Geraldo, o que você pensa aí do futuro do nosso país? Olha, com a eleição que acabou de acontecer, vai se renovar a Câmara, tá certo? Então,
Se eu tiver a oportunidade de estar num governo, eu vou fazer um pouquinho do óbvio que não tem sido feito nesse país. Cuidar de verdade do país, cuidar das pessoas. O nosso país é fantástico. Tem a melhor extensão continental e terra produtiva do planeta, tem o melhor agronegócio, tem as pessoas brilhantes, tem oxigênio, tem água doce, tem minério, tem petróleo. Nosso país é fantástico. Parar de fazer com que as pessoas acreditem que nós somos terceiro mundo, fazer gestão para as pessoas e não para o próprio umbigo e começar realmente a fazer o óbvio. E eu conheço os dois pontos, a comunidade, as vilas, as favelas, e conheço o outro ponto, que é o empresariado. Cara, a hora que as pessoas tiverem consciência que se nós demos para essas pessoas que não têm acesso oportunidade para que eles sejam produtivos, eles não precisam de esmola, eles não precisam de diferencial de cota, eles não precisam de cesta básica. Nosso povo precisa de oportunidade, que é um povo inteligente, disposto, resiliente. O brasileiro renasce das cinzas e nem na cinza nós estamos. Ser mais gratos pelo país que nós estamos, cuidar da nossa bandeira, como se fosse a nossa última bolacha do pacote, porque eu sou apaixonado pelo meu país. E a hora que nós começarmos a torcer pelo nosso país, da mesma forma que nós torcemos para um time de futebol, para a nossa seleção brasileira, isso aqui se transforma muito mais do que eles chamam de terceiro mundo. O país tem tudo de bom, né? Pena que a educação ainda carece de melhorias e falta de educação gera corrupção. Inclusive é o tema do meu último livro. Quanto menor o índice educacional de um país, maior é a taxa de corrupção. O Brasil é um... Sabe o que eu sinto? As pessoas lá atrás, olha que interessante, lá atrás, as pessoas manipulavam dizendo que nobres, reis e imperadores tinham sangue azul. O resto era outro sangue. E tinha gente que acreditava nisso. Depois começaram a separar as pessoas pela cor de pele. E as pessoas começaram a se sentir inferior se ele não tivesse a cor padrão. Ariana. É ariana. Depois começaram a separar por religião. Então, se a sua religião não fosse condizente com quem estava no comando, você não era digno de Deus. Aí foram criando outras religiões. Depois começaram a separar as pessoas por condição sexual, como se isso fosse um problema. Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? São todos iguais, são todos humanos, são todos gente, tudo igual. Todo mundo tem uma massa cinzenta aqui igual. Então, ou seja, para de separar as pessoas. Agora, se não bastasse, quem foi assumindo o comando retroagiu lá atrás e começaram a separar as pessoas por esquerda e direita. Ah, você é esquerdista? Cara, o que é isso? O que é ser esquerdista? Então, ou seja, o que nós precisamos para melhorar o país, para nós podermos conseguir buscar definitivamente a igualdade? Nós somos seres humanos, raça humana, nacionalidade brasileira, semelhança divina. Faça para você, auxilie o próximo. E aí você não precisa andar de carro blindado. Muito bem. Estamos chegando ao fim, Geraldo. Eu queria que você passasse as dicas aí. Quais são as dicas que você pode passar para aqueles que querem começar a empreender? Empreendedorismo. Olha, dica para empreendedorismo. Eu diria o seguinte, cara, relaxa, vai na simplicidade e veja o que está dentro da sua possibilidade. Porque empreender não tem nada a ver de pôr em risco a família e adquirir um CNPJ. O que menos você precisa no empreendedorismo é ter uma empresa. Empreendedorismo é o jeito de pensar. Seja lá onde você estiver sentado, inclusive numa cadeira de um serviço público, comece a empreender lá. Empreender é um estado de espírito, é um jeito de acreditar que você pode fazer diferença para você e para a sociedade. Você começa a empreender lá, o jeito de pensar, não precisa ninguém estar te olhando. Você precisa empreender de dentro para fora, você precisa acreditar que você pode ir acima da média, que você pode terminar o seu serviço e comer mais tarde, você pode acreditar que você pode ficar um pouquinho a mais, e você pode acreditar que independente do horário terminar e você ter esticado um pouquinho, a lei não permitir que você estique, a lei não proíbe você de pensar. Você pode ir para casa pensando como é que você consegue melhorar o que você fez ontem, como é que você bate melhores metas, como é que você cresce como ser humano e se relacionando, se conectando com pessoas, melhorando o ser humano que você foi ontem e o que você pode contribuir a mais no dia seguinte. Esse empreendedorismo de dentro para fora é empreender a vida. Por consequência, qualquer coisa que você resolver fazer, você vai ser muito bom, porque você já está pronto para fazer para você e para o próximo. Esse é empreendedorismo. Quando você tiver que se dedicar em fazer isso, você vai conseguir ter produtividade para ter resultado material. Aí, por consequência, é natural que você se formalize, que você abra um CNPJ, mas empreendedor você já é lá atrás, no jeito de pensar. Levanta, reinicia a máquina, zera aqui e levanta entendendo o seguinte, começa de novo, muda o jeito de pensar, pense em você e no próximo e comece a ser produtivo e se dedique acima da quantidade normal. Ninguém precisa mais que 8 horas para dormir, o dia tem
24. Te sobrou 16. Vai empreender. Empreender aqui, ó. Acredita, você só vive uma vez, o seu tempo vai acabar. Então aproveita para fazer algo para você e para mais alguém, para ter um legado para deixar. Você vai ter uma história para contar. Isso é ser empreendedor da vida. Maravilha. Muito bem, amigos, depois dessa bela entrevista aqui com o grande empreendedor Geraldo Rufino, que nos deu inúmeras lições de empreendedorismo, a gente vai elencar aqui algumas, né? Porque ele passou inúmeras lições de empreendedorismo para a gente. Primeiro delas, seja grato sempre. Isso, Geraldo passa essa lição de tem que ser grato, né? Gratidão, né, Geraldo? Pelo simples fato de você ter mais um segundo. Pois é. Não desista nunca. Encare os desafios como um degrau e nunca como uma pedra no caminho. Muito interessante. Nunca deixe de acreditar e começar a fazer, né? Comece a fazer. O importante é dar o primeiro passo. Os outros vêm depois. Atitude, né? Empreender um sentimento de atitude. Exatamente isso que você falou. Empreender um sentimento de atitude. Recomece todos os dias, assim você sempre vai poder mais. Resete a máquina e recomece. E você sabe uma observação? As pessoas ficam tentando copiar e reinventar a lâmpada. Não precisa, está tudo pronto. Você pega o que o outro está fazendo em algum lugar do hemisfério, traz para a sua realidade, dentro da sua possibilidade e começa. Porque demora muito para inventar, até porque a maioria dos inventores morre pobre. É verdade. E quase tudo já foi inventado, né? Quase tudo, né? Saiba o valor do tempo e direcione suas atividades. O tempo é finito, não é isso? Seja positivo e cultive a simplicidade. Vê que lição linda essa, inclusive objeto do seu livro. Tenha determinação e atitude. Você não faz nada sozinho, aprenda a conviver com as pessoas. Ame as pessoas. Tenha fé, ou seja, acredite que tudo pode ser uma oportunidade. Sorte existe para aqueles que a produzem. Ou seja, a sorte não existe, você tem que produzir a sorte, você tem que criar a sua sorte. Muito bem. Seja um sonhador, nunca se sinta realizado, sempre fazer mais e mais, querido. E quando às vezes você está falando das pessoas, eu acredito nas pessoas até que me prove o contrário. Quando prove o contrário, eu dou uma segunda chance porque nós somos imperfeitos, graças a Deus. E nós estamos em constante construção. Eu tenho dó de quem acha que já está pronto. Isso é muito interessante, você dar a segunda chance. Muito interessante. Você sempre pode fazer algo a mais por alguém. Vive um dia de cada vez. Não perca o foco. Foco é importante. Você disse aí que não... A única vez que foi sair do foco... Então, você volta tem um vazio. Não seja vaidoso para não virar arrogante. Isso que a gente extrai. Seja simples. Muito bem, as lições, extraordinárias lições que Geraldo nos passou. Muito obrigado, amigo Geraldo. Eu que agradeço. Sucesso, saúde, sucesso e prosperidade. Foi um prazer estar com você. Pois é, pessoal, eu quero lembrar vocês que continuam abertas as inscrições para o projeto Acelerador de Pessoas e Startups. Por meio dessa iniciativa, vou selecionar startups em qualquer estágio de maturação ou mesmo ideias de negócios escaláveis para apoiar com investimentos e mentoria. Envie seu projeto pelo meu site. As ideias serão avaliadas por uma banca de especialistas e aquelas realmente viáveis receberão o suporte. Não perca essa chance de desenvolver o seu negócio. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Espero que tenha sido uma hora proveitosa e de aprendizado aqui no Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Um abraço e até a próxima.